Josh! Josh! Don't let me fall! Galera, é o seguinte, a 7ª geração de consoles tinha chegado no ano de 2005, mas foi em 2007 que a saga Silent Hill resolveu dar as caras nela com Silent Hill Homecoming. Curiosamente, um ano após o lançamento do filme, que serviu para colocar o nome da série nos trendings mais uma vez. Afinal de contas, o filme foi super bem recebido. E o jogo acabou se aproveitando desse hype, o que é ótimo, diga-se de passagem. Silent Hill Homecoming veio com exatamente a mesma responsabilidade que eu disse que Silent Hill 4 tinha vindo, lá na análise dele. Algo precisava ser feito para revitalizar a série. Alguma mudança precisava ser inserida a ponto de tornar o novo jogo da franquia um game notável e o consolidar na 7ª geração de consoles, assim como Silent Hill 1 fez no PS1 e Silent Hill 2 fez no PS2. Essa era basicamente a missão de Silent Hill Homecoming com o PS3 e o Xbox 360. Mas a verdadeira questão que permeia esse jogo é, até que ponto o jogo pode mudar sem interferir em sua raiz contextual? E é disso que a gente vai falar na análise de hoje. Mas antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo, porque isso é muito importante e você ainda faz a boa ação do dia, né? E se inscreve no canal, também ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada, beleza? Tendo tudo isso dito, vamos pro vídeo. Silent Hill Homecoming começa bem tranquilo, jogando na sua zona de conforto. Você começa o jogo em um hospital, que não demora muito e já apresenta elementos clássicos, como a realidade alternativa, enfermeiras, enigmas, exploração e uma súbita aparição do Pyramid Head, que é uma marca registrada da série. Logo após isso, o jogo situa a gente e percebemos que tudo não passava de um pesadelo do protagonista. Em seguida, vemos um personagem do jogo anterior, que vai aparecer aqui no canal também, que é ninguém menos que Travis, protagonista de Silent Hill Origins. Vale ressaltar que Silent Hill Origins é um jogo que tem relação direta com Silent Hill 1 e Silent Hill 3. Com todos esses fanservices apresentados, fica fácil deixar pra lá a principal mudança do ponto de vista do jogador, que é a jogabilidade. Eles disfarçaram isso muito bem e foi proposital. Dessa vez a gente assume o controle de Alex Shepard. Ele é um soldado veterano de guerra que está indo para a cidade natal dele, depois de sair do hospital após ter sofrido alguns ferimentos de guerra. A cidade natal dele tem o nome de Shepherd's Glen. A tal cidade é vizinha a Silent Hill e tem relação direta com a história da cidade que dá nome ao jogo. Quando Alex chega nela, encontra todo mundo desaparecido e descobre também que seu irmão mais novo tá nessa lista. Quando a gente tem o primeiro contato com a cidade, basicamente a gente percebe que ela passou a ser uma Silent Hill com outro nome e outras localidades a serem exploradas, é claro. Os monstros e a neblina estavam ali para poder fazer a referência e familiarizar mais os jogadores old school, e são elementos que não demoram muito para poder aparecer. Alex chega em casa, encontra a mãe dele em estado de choque por conta do irmão mais novo estar desaparecido e muito provavelmente por outros motivos também, que o jogo ainda não revela de início. Mas depois de entender a gravidade do problema com relação ao irmão dele, ele parte em busca de Josh, que é o nome do garoto. A julgar pelo início do jogo, eu poderia dizer até que ele é um jogo de terror ou sobrevivência, mas depois de completar ou até mesmo depois de algumas horas de gameplay, a gente logo percebe que não é. Ele é no máximo um survival adventure. Pra vocês terem uma dimensão de como as coisas funcionam, sabe aquela coisa de marcar o objetivo no diário e puzzles completamente previsíveis que os jogos de aventura atualmente têm? Então, Silent Hill Homecoming acaba indo por esse caminho, o que é péssimo. Para contextualizar a principal mudança, que é a jogabilidade, o jogo conta que Alex estava servindo o exército, e por isso tem habilidades mais avantajadas do que qualquer outro personagem da saga. Ele não é uma pessoa comum, digamos dessa forma, por isso lida bem com qualquer tipo de arma que encontra durante todo o jogo, e é aqui que a gente descobre mais pra frente como é interessante o trabalho mental que o personagem sofre. É claro que eu não posso falar muita coisa além disso, mas podemos dizer que nem tudo é o que parece nesse jogo. Silent Hill, como sempre, surpreendendo com toda essa questão psicológica, né? Mas falando dessa nova jogabilidade, a gente tem movimentos que permitem sequências de combos, esquivas e coisas do tipo. Tá tudo muito mais livre. Para poder dar um balanceamento nisso, o jogo acaba introduzindo um maior número de inimigos, que por sinal estão muito mais rápidos que em qualquer outro game da franquia, e como ele se inspirou em muitos elementos do filme, como a transição da realidade alternativa, por exemplo, é interessante ressaltar que a quantidade de inimigos aumenta nessa nova realidade e eles têm uma tendência a estarem mais fortes. Um ponto muito positivo que foi inserido aqui nesse game é que na maioria dos lugares agora não tinham mais as telas de loadings para entrar numa nova área. Na grande maioria das vezes, esse loading só acontecia quando a gente ia começar a explorar um novo local. Por exemplo,
Eu estou nas ruas da cidade e vou entrar no hotel. Ao entrar no hotel, tem uma tela de loading. Mas para entrar em todas as salas que estão dentro desse lugar, não existe esse loading. É tudo em tempo real, uma adição muito bem-vinda. Um outro elemento bastante interessante também é o uso das armas brancas para poder liberar algumas passagens pelos cenários. Como o machado, por exemplo, é possível destruir algumas tábuas que bloqueiam as passagens ou até mesmo as portas. Isso é com certeza o tipo de coisa que deixa o jogo muito mais orgânico e dinâmico também. Já aproveitando e falando das armas brancas, elas obviamente fazem o seu papel principal no combate, que é um praxe da saga Silent Hill. Mas as armas de fogo recebem munição com muito mais frequência do que se veria em um jogo clássico da série. Se a gente coloca lado a lado um Silent Hill Homecoming com um Silent Hill 2 ou Silent Hill 1, por exemplo, a gente vai ver aqui muito mais munição do que a gente veria nos jogos antigos. E isso é uma característica que com certeza não agrada muito a gente que gosta muito dos jogos antigos, né? Mas enfim, o problema é que esse tipo de coisa acaba influenciando num ponto importantíssimo e que acabou consolidando a saga, né? A atmosfera. E pro nosso azar, Silent Hill Homecoming não tem uma pitada de terror psicológico em sua atmosfera. A gente acaba se acostumando muito facilmente com os monstros, porque eles aparecem muitas vezes e tiram a sensação do medo do vazio, do desconhecido, do que a mente do jogador pode projetar. E como eliminá-los não é uma tarefa difícil, já que a jogabilidade proporciona isso, medo é uma coisa que não é possível sentir em Silent Hill Homecoming com toda a certeza. Eu pelo menos não senti. E com tudo isso que eu já falei pra vocês com relação ao enredo principalmente, vocês já devem ter percebido que o enfoque é a cidade de Shepherd's Glen. Mas diferente de Silent Hill 4, em Homecoming nós vamos até a cidade de Silent Hill de fato, em um certo momento do jogo. Mas eu sou obrigado a dizer que nada mais é do que um fanservice, só pra poder dizer que a gente visitou a clássica cidade. O enfoque está totalmente voltado para a cidade natal do personagem. E o mais curioso disso tudo é que a cidade é que acabou recebendo o melhor desenvolvimento no jogo. Melhor até mesmo do que os personagens colocados individualmente. Porque ela tem uma história muito interessante e muito bem desenvolvida. Mas olha, eu acredito que o jogo mereça um certo mérito pelo sentimento de culpa que ele apresenta em cima do protagonista e como o personagem principal vai se desenvolvendo com isso. A busca incessante pelo irmão mais novo deixa isso de forma bem explícita e clara. E falando nele, é interessante dar atenção também a como o jogo mostra a relação entre os dois, como ela era e no que ela se transformou após o retorno de Alex para Shepherd's Glen. Em contrapartida a isso, o jogo peca nos demais personagens e na interação deles com Alex. Silent Hill Homecoming não apresenta nenhum personagem novo e marcante, muito menos um vilão digno. A presença do Pyramid Head, por exemplo, é completamente sem sentido algum. Ele só tá ali pra dizer um oi pros fãs de longa data. E de quebra, pra poder tentar melhorar um pouco a dinâmica da história do jogo, existem alguns diálogos entre os personagens onde a gente pode escolher o que responder. E alguns desses diálogos influenciam diretamente no fim do jogo. Nesse ponto, existem dois problemas que incomodam muito. O primeiro é que as escolhas são objetivas e diretas demais. A sensação que se tem é que o roteirista desse jogo estava com preguiça de produzir diálogos mais interessantes, sabe? O segundo problema é que isso não vai alterar nada além do que a animação final. Não tem uma evolução diferente durante a história do jogo ou algum evento diferente. Nada disso. Apenas a animação final é o que muda. Então, pra mim, basicamente isso também é um problema de roteiro. E vamos combinar que a gente sabe que Silent Hill sempre teve plot twists, né? E normalmente são dos bons. Homecoming, por sua vez, não faz feio. Mas tem um único problema. Esse plot twist serve para poder solucionar todas as dúvidas do jogador com relação à história do jogo. Zerando uma única vez, você já consegue entender toda a trama. E aí quando eu olho para trás e me vejo jogando Silent Hill 1, Silent Hill 2, eu me lembro de estar jogando 2, 3, 4 vezes para poder entender tudo que o jogo oferecia. E aí vejo Homecoming hoje em dia e percebo que ele é superficial demais, porque a gente termina uma vez e já entende tudo, né? A história pode até ter todos esses problemas, mas eu ainda assim gosto da situação psicológica abordada e a pressão que ela exerce no personagem. Você ser induzido psicologicamente a acreditar em um fato é algo que acontece já em Silent Hill 2, mas diferente do segundo game da série, em que James praticamente faz isso para poder se auto-sabotar, aqui vemos personagens fazendo isso com outros personagens, o que é uma coisa um tanto assustadora, mas não deixa de ser uma área interessante da psicologia, né? Mas falando tecnicamente do jogo, eu já queria dizer que ele decepciona, e isso é infelizmente, tá? Ele tem muitos altos e baixos, porém mais baixos do que altos.
Em termos de performance, o jogo sofre com algumas quedas na taxa de quadros por segundo, o que não deveria acontecer por motivos bem específicos. O primeiro é que o jogo tem uma responsabilidade imensa, é uma franquia renomadíssima e deveria ter sido bem acabada para poder causar uma boa impressão na sua estreia na 7ª geração. E o outro motivo é que o jogo não é grande coisa graficamente falando. Silent Hill sempre, e quando eu digo sempre é sempre mesmo, foi sinônimo de qualidade nos gráficos, seja pela imensa criatividade de usar a névoa para poder esconder os defeitos lá no primeiro game no PlayStation 1, ou dos incríveis efeitos de iluminação do terceiro game da franquia. Como estamos falando de uma estreia na 7ª geração, a expectativa era alta, e expectativa é uma coisa que está sempre condicionada a gerar decepção, infelizmente, e foi o que aconteceu. Algumas animações possuem modelos e expressões faciais muito competentes, mas já em outras, eu posso dizer claramente que Silent Hill 3 faz muito melhor. Os cenários são escuros ou sombrios e com efeitos de iluminação que serviriam para poder introduzir de fato o jogo na 7ª geração, já que esse era o efeito que estava em alta, né? Mas aí tem um problema, com um elemento crucial do jogo, a luz da lanterna. O efeito é extremamente bugado, e não só isso, a forma como ele se propaga pelo ambiente é tão ruim que Silent Hill 2 na época conseguia fazer melhor. O design dos monstros é relativo também, os cachorros, por exemplo, são nitidamente feitos às pressas, mas as enfermeiras são absurdamente detalhadas. Talvez elas tenham sido tão bem detalhadas assim pelo seu grau de importância na franquia, né? Elas são elementos clássicos, mas isso não justifica. E para não falar só mal dos gráficos, os pontos altos são as texturas do cenário. Elas são bem definidas e isso é incontestável, e a transição do cenário da realidade normal para a realidade alternativa acontecendo em tempo real, se baseando no que foi visto no filme, é um tanto incrível para a época. E por fim, acho que onde o jogo definitivamente brilha em todos os aspectos do seu ramo é a composição sonora, como um todo. A trilha sonora é incrível, os efeitos são absurdamente imersivos e a dublagem, meus parabéns para os atores. Eles conseguem passar toda a emoção pela voz, porque nem sempre as expressões faciais ajudam. Galera, eu não posso dizer que Silent Hill Homecoming não é um jogo divertido, porque ele é. Mas nessa tentativa de inovar, ele fugiu completamente das raízes da saga e descontextualizou o jogo por inteiro. Lembra da pergunta que eu havia feito lá no começo do vídeo? Até que ponto um jogo pode mudar sem perder a sua raiz contextual? Então, Silent Hill Homecoming foi o que extrapolou todos os limites. Ao invés dele pegar e adaptar os elementos clássicos para uma nova geração, para a modernidade, ele pegou elementos de outros gêneros e tentou adaptar a um universo único criado pela franquia para o survival horror. E isso definitivamente não caiu bem. E para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que todos os problemas técnicos do jogo mencionados até aqui são intensificados na versão do PC, que mesmo que tenha tido um tempo a mais para poder ser aprimorada, já que ela saiu um pouco depois, não adiantou. O jogo sofre com problemas de performance ainda mais intensos, bugs na jogabilidade, na inicialização do jogo em si e nos gráficos. No PC o jogo foi um fiasco, meu Deus do céu, só derrota. E galera, com isso nós chegamos ao fim da análise de Silent Hill Homecoming. Você pode deixar aqui no campo dos comentários o que é que você acha dessa introdução da série na 7ª geração de consoles. Deixa aí que eu tô curioso para poder saber a sua opinião, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba. E não se esquece, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí para você me seguir lá se você quiser trocar uma ideia. E era basicamente isso, sem sombra de dúvidas, a gente vai se ver na próxima. Um abraço.